O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 19 de abril de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. E aí, gente, chegamos ao dia do aniversário do grande Roberto Carlos. Mas, antes de mais nada, conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador, que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. Como sempre, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, chegamos ao nosso tradicional programa de sábado e nada melhor do que estarmos nesse dia, o dia exato, comemorando o aniversário do grande Roberto Carlos. Sim, Roberto Carlos Braga. Sem delongas, vamos falar muito dele, desse aniversário, que envolve, aliás, eu falo muito da questão de ter história para contar. Eu falei muito nas lives do mestre George Harrison, da questão dos Beatles, e o mesmo se aplica a Roberto Carlos. Ele tem muita história para contar. História para contar, não é a história dele, mas histórias relacionadas a ele. Todo mundo tem história de um show que foi, de um amor que viveu, embalado pelas canções, tristezas, momentos de tristeza, muitos momentos, como o Roberto Carlos fala, tem uma música chamada Emoções, são tantas emoções, são tantas já vividas, e essas emoções, elas são carregadas de histórias, e essas histórias constroem o nome, a marca, o mito Roberto Carlos, a marca Roberto Carlos é construída através de muita história. E agora vamos a algumas delas, ok? Hoje, dia 19 de abril, Roberto Carlos completa 84 anos, dado que ele nasceu em 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E, para comemorar tal data, o Cuesta vai rememorar um pouco da história do Brasa. O fazendo através de uma matéria que foi publicada na revista Intervalo de 1967, em que ele apareceu na capa junto ao título A Verdade sobre o Festival de Sanremo. Todavia, no site El Decor Itália, publicado foi o artigo cunhado do primeiro Festival de Sanremo a Carlo Conti, história do Festival da Canção Italiana. Nota, Carlo Conti apresentou a edição de 2025 do festival, que ocorreu em fevereiro. Lendo-se que o primeiro Festival de Sanremo encontrou seu protótipo no período pós-guerra, mais precisamente em 48 e 49, em Viareggio, sob o nome de Festival da Canção Italiana. No entanto, não oficialmente, o primeiro Sanremo ocorreu em 1951 no Sanremo Cassino, que o sediaria até 1976. Mas por que nasceu o Festival de Sanremo? Na baixa temporada, ou melhor, durante os meses de janeiro e fevereiro, que é inverno na Europa, quando o turismo está quase totalmente ausente nos balneários da Ligúria, houve a necessidade de reviver a cidade de Sanremo com um evento musical. Em relação ao inverno europeu, veja a live In Bulk, cujo link está na descrição. De volta à revista Intervalo.
Nela publicado foi um artigo ao cunhado de Roberto Carlos, conta por que vetou Sanremo. Queriam me fazer de Zé. Lendo-se que querem me fazer de Zé, mas isso não vai acontecer, disse Roberto Carlos calmamente quando soube que os editores de Dove Cred de Andari, que ele deveria defender no Festival de Sanremo, haviam exigido que essa composição de Sérgio Andrigo fosse apresentada simultaneamente pelo Brasa e Memo Remidi. No site Museu del Festival consta que o maestro Remidi afirma que Lúcia Russo, sua esposa, deve sua carreira e o grande amor que, em 1965, inspirou a canção Innamorati a Milano, escrito com seu amigo, o compositor maestro Alberto Testa. Sendo que a música Innamorati a Milano é uma história verídica, quando o menino Memo ia a Milão todos os dias para ficar com Lúcia. Nos anos 60, depois de vencer o Festival da Canção de Liège com a música Oi de Sá, ele obteve um contrato de gravação. Em 1967, ele participou do Festival de Sanremo, emparelhado com Sérgio Andrigo, com a música Dove Cred de Andari. Por onde você pensa que vai? Todavia, foi assim que Roberto desistiu de ir a Sanremo. Preferiu comparecer à Feira Mundial de Nice, na França, onde se apresentou interpretando duas canções no Festival Internacional, ali apresentando uma sua, outra de autor francês. Bem, aqui pelo jeito, o autor do texto pegou a informação pela metade e completou com o que não sabia. Primeiro, a Feira Mundial de 1967 foi realizada em Montreal, no Canadá. Segundo, não esclareceu que, embora se tratasse de um festival de música, não era competitivo, apenas demonstrativo, e se chamava Gala do Midden, que ocorreu entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 1967, com o Brasa se apresentando no dia 2 de fevereiro. Terceiro, realmente ocorreu na França, mas não em Nice, sim, em Cannes. Quarto, por fim, Roberto não apresentou duas músicas, apenas A Namoradinha de um Amigo Meu. De volta ao depoimento de Roberto, apenas depois de tudo combinado direitinho, quiseram mudar a fórmula. Estava certo que a música de Sérgio Andrigo seria defendida por mim sozinho. Depois anunciaram que Memo Remidi também deveria defender essa mesma música. Me deram uma opção. Eu poderia escolher outra. Nada disso. Não concordei. São coisas que acontecem. Deixem para lá. Ademais, Roberto fora convidado a participar de Sanremo como astro internacional da Columbia Broadcasting System. E seria uma excelente oportunidade de se lançar para o mundo inteiro, pois toda a Europa assistiu aos espetáculos de Sanremo pela Eurovisão. Mas Roberto, na hora de decidir, agiu com acerto. Não quis bancar o Zé. Nem suas fãs queriam que isso acontecesse. Por isso mesmo, o aplaudiram quando, no palco da TV Record, ele explicou o motivo da desistência. Nota, não se sabe exatamente o que é que foi combinado com o rei. Contudo, segundo o site Sanremo Live and Love, no regulamento de 1953 houve a introdução da dupla interpretação para cada canção e a direção orquestral de cada peça, que durou até 1971. Por isso, no festival de 1967, a canção Non Pensare a Me, de autoria de Eros Sciorilli e Alberto Testa, ficou em primeiro lugar com uma interpretação de Cláudio Villa e outra de Iva Zanicchi. E Dove Cred Andari ficou em sétimo, com uma interpretação de Memo Remidi e outra de Sérgio Endrigo. Ademais, Roberto Carlos regressou a Sanremo em 1968, mas isso é outra história. E por aqui encerro o texto de hoje. É interessante essa história, porque vamos fazer uma recapitulação. Começar aqui pelo final. Realmente, até 71, de 53 a 51, havia essa dupla interpretação. Dois músicos interpretavam a mesma música. Ou seja, o prêmio era dado para a música. Para a música.
consequentemente, para os seus intérpretes. Ou seja, é um festival que avalia a canção. Mas, claro, nós conhecemos, todo mundo conhece, sabe, que existem músicos, existem canções que elas nascem bonitas. Eu cito muito Rose Tattoo, do Dropkick Murphy, que tem uma moça que, se o nome dela, interpreta com violão. E a música é linda, você vê que a música ela é linda por si só. Claro que também do outro lado depende de uma boa interpretação, porque eu já vi grandes músicos da concepção do consórcio, estragarem ótimas músicas. E já vi músicas medíocres sendo alçadas a clássicos devido à qualidade dos músicos. O próprio Roberto Carlos tem uma interpretação de Amélia que é fantástica. Nós temos músicas que nasceram lindas e foram, graças ao talento dos músicos, que nem Stand By Me, do King, que já era um clássico, nasceu um clássico, e o John Lennon transformou num outro clássico. Então você vê como que a coisa é interessante. Mas o prêmio, como diz Festival da Canção, é para defesa da canção. O músico, ele é o, digamos assim, o protagonista é a música, e o músico é o coadjuvante. E, por exemplo, tanto é que o 368, quando o Roberto venceu, na verdade venceu ele e Sérgio Endrigo com Canzone per te. Mas, como eu falei, não se sabe o que foi combinado com ele. Tanto é que ofereceram para ele outra música para ele interpretar sozinho. Ou seja, havia uma brecha no regulamento, que eu não consegui o regulamento de 67. Mas eu consegui pegar, como eu falei nesse site aqui, ó, Sanremo Live and Love, eles põem alterações que foram feitas no regulamento no transcorrer da evolução do festival. E, por exemplo, aqui em São Paulo tinha um festival que era feito, foi o Festival de Música Instrumental, que era, na verdade, para premiar os músicos instrumentais. E uma vez eu assisti com o Léo, meu amigo, e eu estava falando para o Léo, engraçado, eles deviam escolher uma música comum a todos, para que a gente possa ver a leitura que a banda faz da música, ou seja, os seus arranjos, a forma como eles desenvolvem a música, e eles poderiam fazer outras duas de escolha deles, autoral ou versão, tanto faz, porque as bandas iam interpretar 3 músicas e a gente só conseguia ver a diferença real, claro, você via as interpretações, mas notar a leitura que esse pessoal fazia das músicas quando eles interpretavam uma música só, que normalmente era a Aquarela do Brasil. Todos gostavam de apresentar a Aquarela do Brasil, com uma música muito bonita, e aí que você via como cada um poderia fazer a música e você fazia a leitura. Pô, esses caras tiveram uma boa ideia, fizeram uma interpretação legal da música, e coisa e tal. Interessante isso. E aqui vamos voltar aqui vamos para o começo, porque é que fala no site LDecore Itália da origem do festival, ele nasceu daquilo que eu falava antes. Eu falei ontem eu fiz um programa e eu falei, o sucesso ele depende de 2 fatores exatos. Demanda, o vácuo e oferta. Demanda e oferta. Oferta e procura, vamos lá. Oferta e procura. Demanda não, oferta e procura. Ou seja, a cidade carecia de um atrativo no período do inverno, que não vai ninguém para balneário nem para praia no inverno. E na época a música estava florescendo. A música estava florescendo muito. E aí você tinha, vamos fazer um festival de música, transmitir para a TV, e o que fez? Pôs Sanremo na boca do povo. Eu mesmo, eu só vim saber do que era Sanremo por causa do Canzone per te, do Roberto Carlos. Sanremo passou, o Brasil veio conhecer Sanremo por causa disso. E saber que existia um festival lá, porque a Europa também sabia, ou seja, perfeito para divulgar. Perfeito. Negócio maravilhoso, ideia de gênio. E era um período que a televisão estava crescendo, os astros do rádio, tem até aquele filme do Woody Allen, A Era do Rádio, que mostra a grandeza do rádio, que tinha aquele mistério de quem está por trás da voz. Ou seja, as pessoas saíram de trás do rádio para
tela da TV, para frente das pessoas. Então tinha essa demanda por ter programação, por mostrar esses músicos para as pessoas. Então esses músicos ganharam grande status naquela época. Era uma coisa que a TV, ninguém nem tinha TV, a TV era branca e preta. Depois vai aparecer TV colorida. Hoje cada um anda com um celular com a TV no bolso e assiste o que quer. Programas como esse que você pode assistir nas redes sociais aí, a qualquer momento. Você vê como que houve uma evolução. Mas as pessoas saíram de trás do rádio e tiraram, abriram um véu para as pessoas. E as pessoas foram para frente da TV. Olha que coisa fantástica, hein, gente? E aí tinha essa necessidade. Tanto é que nós tivemos os famosos festivais aqui da Record, nos anos 60, que depois virou panfletagem política, estragaram tudo. Era o festival da MPB, virou. MPB tem um P, é PMPB. Estragaram a coisa, mas o que era o festival? Era uma necessidade da época de programação para pôr no ar. Tinha uma procura por programação para pôr no ar, uma procura pelos ídolos do rádio, que as pessoas ouviam no rádio, ouviam em casa no disco, e a oferta, a quantidade absurda de músicos que tinha na época. E isso construiu também aquela lenda do festival. Tanto é que depois eles tentaram reviver o festival, mas não era a mesma coisa. Por quê? Porque a procura não é a mesma e a oferta também não é a mesma. É igual, por exemplo, fazer um festival em Santos. Santos, por exemplo, é uma cidade que não depende de temporada. Embora seja uma cidade praiana, não é porque ela tem já a sua estrutura social totalmente desenvolvida. Ela tem, digamos assim, um sistema econômico desenvolvido, um sistema econômico autônomo. Ele não depende dos turistas. Claro que não se abre mão dos turistas, que os turistas aumentam o poderio da cidade. Mas não se abre mão não se necessita diretamente disso. Então o festival lá não seria nesse molde, não. Eu penso futuramente desenvolvendo coisa, fazer um festival, mas, como eu falei, não um festival competitivo, mas demonstrativo. Mesmo assim, nós temos problemas hoje, que hoje nós não temos uma demanda, uma procura, tanto porque a qualidade do público caiu muito e nós não temos uma oferta boa. Embora existam bons músicos, bons compositores, este que vos fala é um deles, faço músicas, tenho músicas aí que já apresentei aqui com meu amigo Renato Pop, com outros parceiros. A gente não tem a procura grande. Então, não sei se um festival funcionaria, se teria o retorno necessário. Isso aí precisaria ser feito um grande trabalho. Por exemplo, a Rede Funeral chegou a fazer um festival aí que ninguém viu. Por quê? Porque eles não puseram as músicas para as pessoas ouvirem. Então as pessoas não iam torcendo para coisa. Você tinha que deixar as músicas um tempo. E com a programação que a Rede Funeral tinha na época, poderia ter deixado na própria programação, passando programas, que seriam vários programas de auditório nas rádios, e quando fosse fazer o festival as pessoas já iriam conhecendo as músicas, torcendo pelas suas favoritas, ou seja, criaria uma expectativa. E isso não foi criado. Você também tem que criar a expectativa do público. E graças a isso, falo de história, acabamos conhecendo esse músico aqui, Memo Remidi. Eu mesmo não conhecia, vim conhecer aqui o maestro Memo Remidi, que afirma que a Lúcia Russo, sua esposa, deve sua carreira e o grande amor que em 1965 inspirou a canção Innamorati a Milano. Canção bonita, era um bom cantor também, um bom músico. E venceu o festival e para Sanremo foi participar junto com o Sérgio Endrigo, que o Roberto não quis, como eu falei, não sabemos o que ocorreu. E aí, na revista Intervalo, como eu disse, o cara falou que ele foi aparecer na Feira Mundial de Nice. E aí, que eu falo, o repórter recebeu a informação pela metade e completou com o que não sabia, porque a feira foi em Montreal e havia esse festival, Gala do Meeting. Esse é um festival demonstrativo que parece que ocorre até hoje. E tem um vídeo, se vocês quiserem, procurem Gala do Meeting, Roberto Carlos 67, em que ele apresenta tocando a namoradinha de um amigo meu, com uma orquestração linda, cara. Mas uma orquestração, eu fui ouvir, foi que coisa linda, bicho.
Eu fiquei impressionado. Como o nível dos músicos mexe com a coisa. E o Roberto Carlos, naquela época, ele estava realmente partindo para a carreira internacional. Ele já tinha conquistado tudo que ele conquistou no Brasil. Tudo que ele conquistou. Era o melhor músico do país, o melhor compositor. Melhor compositor disparado. As músicas dele são tocadas até outros os compradores de samba aí, que na verdade são compradores de samba aí, que a turma relega, assim, tenta elevar o cara. Ninguém tanto toca uma música do puto hoje. Ninguém toca uma música dele em lugar nenhum, velho. Impressionante. E o Roberto continua em grande estilo. Por quê? Porque era um grande cantor e o melhor compositor e o melhor cantor do Brasil. As duas, ele conseguiu reunir essas qualidades. Quando eu falo melhor, porque existe uma coisa que se chama o teste do tempo. Há músicas que são imortais, elas atravessam o tempo. E há músicas que elas são o quê? Datadas. É panfletagem política. Fizeram panfletagem política. A panfletagem política é datada. E o Roberto falou, eu poderia ser um panfleteiro e ganhar mais, mas vou investir na minha música e na minha qualidade. E graças a isso nós temos músicas fantásticas e mais essa história aqui para contar de Roberto Carlos em relação à verdade sobre o Festival de Sanremo. O que foi acordado com o rei, eu não sei, mas ele deixou claro. Como ofereceram uma música para ele interpretar sozinho, ou seja, tinha um acordo que talvez tinha uma brecha nesse regulamento aí de 67 que nós não sabemos, senão não teria sido combinado. Dito isto, parabéns Roberto Carlos, seus 84 anos e vida longa ao rei. E por aqui eu encerro o programa de hoje, hein, gente? O texto de hoje. Agora vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que vocês contribuem com o Cuesta, que eu ganho uma graninha para transformar o coisa. Pensou se eu consigo fazer o que eu quero? Eu vou fazer. Pensou não? Veja comigo, tenha essa visão, mentalize comigo. O Cuesta como um canal de TV, eu quero pôr na TV a cabo, e tentando fazer isso, tentando sediar um festival da Canção em Santos. Pensou que legal? É você que é músico, que está vendo aí, pessoal. Não tem festival, mas se seguir a minha proposta de entusiasmar o povo, talvez antes de pôr o festival no ar, uns meses antes, pondo as músicas todos os dias para a turma cantar, para a música seguir, e um festival demonstrativo, nada de competitivo, que o nível não é tão alto. Então eu faria isso. Os músicos iam interpretar uma música única, ia ter uma música símbolo do festival, para cada um ver a leitura de cada um, embora nem pode ser instrumental, vocal, uma música incomum e duas autorais. E aí eles iam se apresentar, seria um festival mesmo, uma apresentação dos músicos para o público do Cuesta. Ok, gente? Que é um público mais intelectual, é um público com uma visão mais ampla do mundo, que são buscadores da verdade. Ok, gente? Dito isso, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, que vocês mais gostam também, que é a hora que eu ganho uma graninha. Na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, o meu livro aqui é A Máquina da Verdade. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. E aqui tem muita música, gente. Eu tratei de muito rock, música boa, hein, meu? Tem música ruim aqui não. Muito rock and roll pra turma. Aí temos meu outro livro, A Saga de Kid Winchester. Nesse livro também tratei de música, só que esse aqui eu fui para uma outra paixão minha, além do rock, que é o tango. Tango argentino, questo. Tango argentino. Aqui tem tango também em outras culturas. Eu fiquei sabendo que tem tango na Itália, na Espanha. O pessoal gosta, meu. Gosta. O Brasil devia ter uma escola de tango também aqui, meu. O pessoal que só quer essa negócio de sambinha, pô. Eita saco. Por isso que eu falo que eu nasci em São Paulo. O pessoal fala, não, São Paulo é o túmulo do samba. Eu não poderia ter nascido em outra cidade. Graças a Deus que eu nasci no lugar que é o túmulo do samba, que não tem essa merda de samba. Eu nasci no lugar certo, cara. A divindade
me iluminou. Falou, não, você vai para... Eu vou te mandar para um lugar mais ou menos aí, Brasil. Mas eu vou te pôr na cidade certa. Um lugar que vai ser chamado de túmulo do samba. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado por isso. Aí tem o curso Fundamentos do Exorcismo, aí falando de Deus para tocar o capeta de casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico. O Pix, gente, força no Pix aí para ajudar o Cuesta. É por meio do Pix, principalmente, que o Cuesta vai se tornar uma TV. Nós vamos ter um programa, um canal na TV a cabo futuramente. Fiquem tranquilos. E o PayPal para os nossos acólitos aí do estrangeiro, gente. Força aí força na verba. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. O link do meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop, falei com as mesmas músicas, o nome do álbum, inclusive com letras de Mateus. Olha a quantidade de música que a gente faz de qualidade que não tem acesso. Não tem acesso por quê, principalmente? Porque falta procura. A procura precisa ser mais qualificada para a oferta poder também se qualificar. Pensem nisso. Aí tem o Inboke, essa live chamada Inboke, para vocês terem uma noção do inverno europeu, como é o inverno europeu. E aí vamos para o e-mail do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal. Aí temos o link do grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp, por final dos bar, o ponto de encontro dos acólitos. Hein, gente, não vou lá hoje, mas estive lá na quinta. Ontem o Naldo fez um negócio, cara, que eu pus, ó, para quem acompanha pelo Facebook, viram. O Naldo fez uma maionese de bacalhau, cara. O cara queria estar lá. Infelizmente estou aqui em São Paulo. Felizmente estou aqui dando um caminho, reestruturando minha vida, já está quase tudo pronto. Em breve voltarei, mas gostaria muito de ter estado lá para comer esta maionese de bacalhau com peixe ao molho de camarão, velho. Negócio, só o Naldo que faz. Se der uma passada hoje lá, não sei se ainda tem. Se ainda tiver, aproveita. Ok, gente? Fala que foi o Mateus que indicou. Você não vai ter desconto nenhum, mas o Naldo vai te tratar muito bem. Fala, pô, meu amigo Mateus aqui, do Cuesta Verde. Ok, gente? E atenção, que SA, Denilson, todos os carros, chamando todos os carros, Denilson, atenção. Semana que vem teremos os programas regulares da semana e no sábado, atenção, regras para erradicar os radicais, argumentos plausíveis do sábado, dia 26 de abril, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 26 de abril de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, argumentos plausíveis. Dito isto, gente, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!